Você já teve a sensação de que não consegue parar de pensar em alguém? Como se aquela pessoa tivesse se alojado na sua mente, feito morada nos seus pensamentos, e por mais que o tempo passe, algo nela continua te puxando de volta, como um imã invisível. Às vezes, é um ex. Às vezes, alguém que você mal conhece. Pode ser um colega de trabalho, um amigo de infância, até alguém que você viu uma única vez. Mas por alguma razão, aquela imagem, aquela presença, aquela energia, não sai da sua cabeça. E o pior, você sabe que não faz sentido. Mas ainda assim, ela volta. Sempre volta. Como se estivesse tentando te dizer alguma coisa. A verdade é, talvez esteja mesmo. Eu demorei anos para entender isso. Porque o problema não era aquela pessoa. O problema era o que aquela pessoa ativava dentro de mim. E foi aí que eu descobri Carl Jung. Mas antes de te contar o que Jung revelou, e porque isso muda completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos e seus pensamentos, deixa eu te contar uma história que eu nunca contei para ninguém. Anos atrás, eu terminei um relacionamento que, à primeira vista, parecia qualquer outro. Trocamos mensagens, saímos algumas vezes, nos conectamos rápido demais, e nos afastamos ainda mais rápido. Sem brigas. Sem explicações. Foi como se o universo simplesmente puxasse cada um para um lado. Só que tinha um problema. Mesmo depois de meses, anos até, eu ainda pensava nela. Não era amor. Não era saudade. Era algo diferente. Algo mais profundo. Um tipo de fascínio que misturava atração com culpa, com frustração, com curiosidade. Como se ela tivesse levado uma parte minha embora, e eu ficasse eternamente tentando recuperá-la. Eu tentei de tudo. Me distrair, meditar, trabalhar, conhecer outras pessoas. Mas ela voltava. Nos sonhos. Nas músicas. Nas entrelinhas da vida. E foi só quando eu comecei a estudar psicologia analítica, especialmente o trabalho de Carl Jung, que algo finalmente clicou. Jung dizia, aquilo que você não traz à consciência, retorna como destino. E se eu te dissesse que essa pessoa que você não consegue tirar da cabeça, talvez não seja só uma pessoa? E se ela for um espelho? Segundo Jung, o inconsciente não apenas arquiva memórias, traumas, desejos reprimidos. Ele também se projeta. Ou seja, tudo aquilo que está escondido dentro de você, mas que você ainda não reconheceu, acaba sendo projetado no mundo exterior, e principalmente, nas pessoas. É como se a nossa mente pegasse pedaços invisíveis de nós mesmos e os colocasse em outras pessoas. A gente começa a se apaixonar, se fixar, se incomodar, não com o outro, mas com as partes de nós que o outro reflete. Agora para e pensa, e se aquela pessoa que você não consegue esquecer, não for quem você acha que é? E se ela for o espelho de um pedaço seu que está perdido? Eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Mas primeiro, uma confissão. Quando eu entendi isso pela primeira vez, eu fiquei irritado. De verdade. Porque isso significava que o tempo todo, eu estava correndo atrás de mim mesmo. E quer saber o mais louco? A maioria das pessoas está. Eu comecei a revisitar todas as pessoas que, em algum momento da minha vida, ficaram presas na minha mente. Aquela professora do ensino médio que eu achava diferente. A colega de trabalho que parecia me entender só com o olhar. O garoto da faculdade que eu nunca conheci de verdade, mas que vivia aparecendo nos meus pensamentos. Cada um deles era um espelho. E quando eu comecei a olhar para isso com honestidade, tudo mudou. Deixa eu te dar um exemplo prático. Uma vez, um cara me mandou uma mensagem. Cara, eu tô obcecado por uma garota que mal conheço. Vi ela 2 vezes, trocamos meia dúzia de palavras, e agora não consigo parar de pensar. Isso é normal? Eu perguntei, o que exatamente você sente quando pensa nela? Ele respondeu, eu sinto como se ela fosse tudo que eu não sou. Ela é confiante, criativa, livre. E isso me atrai de um jeito que me assusta. Aí está. Ele não estava obcecado por ela. Ele estava obcecado pela própria liberdade, pela própria criatividade, pela própria confiança, que estavam adormecidas dentro dele, e que ele viu refletidas nela. Jung chamava isso de projeção da anima, o aspecto feminino da psique masculina, que representa sensibilidade, intuição, criatividade e conexão com o inconsciente.
Quando um homem não integra esse aspecto dentro de si, ele tende a projetá-lo em mulheres. No caso das mulheres, é a animus, o aspecto masculino da psique feminina, que representa racionalidade, ação, firmeza e direção. Quando não é integrado, ele é projetado nos homens. Ou seja, aquilo que você vê de extraordinário no outro, talvez seja só um lembrete do extraordinário que você ainda não enxergou em si mesmo. É por isso que, às vezes, a gente sente que alguém completa a gente. Porque, na verdade, ela mostra o que está faltando, não nela, mas em nós. E quando essa pessoa vai embora, o vazio que sobra não é dela. É nosso. A pergunta que Jung faria não é por que você pensa tanto nessa pessoa, mas sim, o que exatamente você vê nela que te falta. É aí que a mágica começa. Porque quando você responde essa pergunta com honestidade, você começa um processo de individuação. Um processo em que você para de buscar no outro aquilo que precisa encontrar em si. E isso muda tudo. Mas calma. Não é fácil. A maioria das pessoas prefere continuar obcecada por alguém do que olhar para dentro e encarar as próprias sombras. Sim, sombras. Porque aquilo que te atrai no outro pode ser luz, mas também pode ser sombra. Sabe aquela pessoa que te irrita profundamente, que te provoca, te desestabiliza, te faz perder o controle? Ela também pode estar carregando uma projeção sua. Um pedaço seu que você rejeita, mas que vive dentro de você. Jung chamava isso de a sombra, tudo aquilo que você reprimiu, escondeu ou negou em si mesmo. E que, inevitavelmente, volta, disfarçado de outra pessoa. Isso explica por que você pensa tanto em alguém que te fez mal. Porque essa pessoa te conecta com uma ferida que você ainda não curou. E enquanto essa ferida estiver aberta, ela vai continuar puxando você de volta. Mas tem saída. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de lutar contra o pensamento. Porque quanto mais você tenta não pensar em alguém, mais você pensa. O segredo não é resistir, é investigar. Feche os olhos. Traga essa pessoa à mente. Observe o que você sente. Não fuja. Sinta. E depois, pergunte: o que exatamente me atrai, me intriga ou me incomoda tanto nessa pessoa? Anote. Explore. Medite sobre isso. Você vai começar a ver que não é sobre ela. Nunca foi. É sobre você. Sobre as partes suas que ela espelha. Sobre as histórias não resolvidas que ela representa. Sobre as qualidades que você admira e ainda não desenvolveu. Ou sobre os traumas que você ainda não curou. Quando eu fiz isso com aquela garota do começo da história, eu percebi algo que mudou minha vida. Ela me lembrava da minha própria capacidade de sentir. Eu tinha enterrado minhas emoções por medo de ser fraco. Ela, com toda sua sensibilidade, me mostrava o que eu tinha perdido em mim. E no dia em que eu agradeci por isso, o pensamento dela se foi. Não porque eu esqueci, mas porque eu integrei. E é isso que Jung queria dizer quando falava da integração da sombra, o momento em que você para de projetar e começa a incorporar. Agora, deixa eu te perguntar. E se esse alguém que você não consegue esquecer for, na verdade, uma versão sua que está tentando nascer? E se esse pensamento insistente for só um chamado para você se tornar inteiro? A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando esquecer o outro. Mas o caminho real é lembrar de si mesmo. E sabe o que acontece quando você começa a se lembrar? Você para de correr atrás. Para de se culpar. Para de repetir padrões. Você começa a escolher, a criar, a viver. Você para de buscar fora e começa a encontrar dentro. E aí, sim, você pode amar de verdade. Porque o amor verdadeiro não é carência. É transbordamento. Carl Jung dizia: encontre a luz na sua escuridão, e ela deixará de te assombrar. Então, da próxima vez que alguém ocupar sua mente por tempo demais, não se culpe. Não fuja. Pergunte: o que essa pessoa está me ensinando sobre mim? A resposta pode doer, mas ela liberta. E quando você começa a trilhar esse caminho de autoconhecimento, de integração, de cura, algo mágico acontece. Você para de ser prisioneiro do pensamento e se torna o criador da sua própria consciência. O outro deixa de ser um enigma e se torna um portal. O portal para você mesmo. Agora você já sabe o porquê pensa tanto assim nessa pessoa.
Se você gostou dessa mensagem, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever neste canal para receber mais conteúdos como este.